A graça e a paz do Senhor. Meus irmãos, meu nome é Edirão de Souza Araújo, soldado aí servindo a Cristo já tem há mais ou menos 3 anos. E tem coisas que a gente vê, tá vendo a Bíblia se cumprir. Jesus disse que nos últimos tempos o saber iria se multiplicar, tá escrito isso no Antigo Testamento, Daniel fala isso. E a maldade, o saber iria se multiplicar, o amor esfriar e a maldade se multiplicar. Se multiplicou mesmo. Pessoas em busca de cometer seus pecados e delitos, fazem todo tipo de coisa, Então vamos ver esse vídeo aqui e analisar o que aconteceu. Eu vou dar uma palavra em cima desse vídeo, simples, curta e direta, que nós estamos vivendo uma época triste em que o porte está mijando no cachorro. Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá. Ele é policial militar, ele abordou e revistou uma mulher. E olha só o que aconteceu. Eu sou policial militar, abordei e revistei uma mulher. Olá pessoas, meu nome é Samuel Lopes, eu sou policial militar. Eu não vou só apenas compartilhar com você uma ocorrência, mas uma ocorrência polêmica. Nós estávamos em operação bloqueio, fazendo até então fiscalização de trânsito, abordando veículos 4 rodas, 2 rodas, não importa. Começou a vir em nossa direção uma motocicleta em alta velocidade. Já chamou atenção isso, pessoal? Tá vendo 5 viaturas estacionadas aqui e vindo em alta velocidade em nossa direção com 2 indivíduos. Não, peraí, vamos abordar. Aí realizamos a abordagem. A abordagem padrão da polícia militar. Os indivíduos pararam. A gente identificou, tinha uma mulher no garupa e um cara estava conduzindo a motocicleta. A mulher, colocamos ela do lado e tinha pessoas aí, realizou a busca nela, até então tranquilo. E ao cara, eu mesmo fui realizar a busca, então eu coloquei na parede, peguei a mão dele e passei a mão na cintura. Quando eu passei a mão na cintura dele, eis que eu ouço: eu sou mulher. Eu falei, puta merda. Eu falei assim, tá, tudo bem, tá bom, então baixa a mão, olha aqui pra mim. E assim, pessoal, pra quem não sabe, um policial do sexo masculino, ele não pode revistar uma mulher. Na verdade, não é que não pode, é recomendável que o policial masculino não reviste uma mulher, tá? Isso por questão de intimidade, por questão de abuso e tudo mais. Então é recomendável, não é que ele não pode. Se não tiver jeito, ele pode sim abordar. Porém, gente, isso pode dar processo administrativo, enfim, pode dar várias questões aí para o policial. Então é recomendável que outro policial do sexo feminino, no caso, faça a revista aí em uma outra mulher, tá? Então, só pra vocês entenderem. Mas ela não tava no dia bom. Ela tava querendo arrumar confusão, cara. Ela não tava no dia bom. Olha isso. Aí começou. Você me abordou, você passou a mão no meu corpo, eu sou mulher, você não pode, eu quero saber quem comanda essa operação, que eu quero ir até a corregedoria, quero... Aí começou. Aí eu fiquei, calma, senhora, calma. Vamos conversar, vamos manter a serenidade. Eu não quero falar com você, afaste de mim, você é abusador, você... Olha isso, pessoal, abusador. Um policial, tá trabalhando. Treta, velho. Aí eu peguei, eu falei, meu Deus do céu. Tá, então vou lá, chamar o comandante. Comandante, aqui, aí expliquei a situação. Aí ele, não, tá, eu vim e vou conversar com ela. Não, mas pode passar na presença dele, porque ele vai se ouvir. O que treta, cara, era só uma abordagem, mas tá bom. Aí você até agora deve estar falando assim, pô, Samuel, mas você não viu que era uma mulher? Olha isso, gente. Vocês vão me entender agora. Tratava-se de um casal, tá? Então as 2 meninas formavam um casal. E quem estava conduzindo a motocicleta estava trajado com as características masculinas. Literalmente, desde o corte de cabelo, a vestimenta, calçado, estava literalmente trajado como uma figura masculina. Não tinha como identificar que não se tratava de um homem. Não tinha como. E eu acredito que ela fez inclusive isso proposital. Ela esperou eu segurar a mão dela e passar a mão na cintura propositalmente, eu acredito. Porque a arrogância dela, por absolutamente nada, porque foi literalmente isso, eu pegar aqui nela e passar a mão na cintura dela, ela passou a dar um escândalo. Então você começa a sentir que algo
algo aparentemente foi premeditado ali. Parece que não foi assim, genuíno da parte dela. Esperto, hein, gente? Mas enfim, olha isso, não acabou não, hein? Tem certas coisas no policiamento que você perde a paciência com facilidade. E essa é uma das, né? Então eu falei, tudo bem, senhora. Então a senhora pega, aqui ó, vai até a corregedoria. Meu nome é Samuel Lopes. Meu colega de trabalho é esse, a minha viatura é essa, a operação é essa, o endereço é esse, não esquece o endereço. A viatura não é a placa que se pega, é o prefixo, tá bom? Olha a educação do policial, hein, gente? Vai chegar aqui pra mim, pra ser apurado, eu vou e explico. Aí ela viu que não teria mais como dar show, que eu falei assim, então vai lá. Aí ela foi e parou. Falei assim, não, tá, dessa vez passa. Eu falei, dessa vez passa, minha senhora. Dessa vez passa não, vai sempre passar, porque ou a senhora fala, eu sou mulher e não quero ser abordado por um homem. Aqui ela poderia ter se identificado antes, justamente para não ter toda essa confusão e o policial saber que no caso ali ela é uma mulher. E não quero ser abordado por um homem, ou o policial militar não vai adivinhar, pô. A gente infelizmente ainda não conseguimos adivinhar quem são as pessoas que estão por trás da vestimenta, entendeu? Infelizmente não dá, cara. Aí quando eu tava quase liberando ela, literalmente tava quase liberando ela, olha a sacada, hein? Olha isso, gente. a policial feminina falou assim, pera aí, eu quero fazer a revista dela. Ela, não, já fui constrangida, já foi isso, aquilo, outro. Parabéns para a outra policial. Olha, ia passar batido por mim, meu. Ela fez um show e ia passar batido. A policial feminina foi, vistou ela e achou droga com ela. Olha que loucura, né? Era uma quantidade pequena. Ainda assim ela foi conduzida pro DP. Assinou um termo circunstanciado? Sim. Saiu de lá junto com o policial militar? Não, saiu até antes. Mas foi conduzida pro DP. Depois tudo passou a fazer sentido, né? Por que ela havia dado aquele show, por que ela não avisou anteriormente que tratava-se de uma mulher, né? E não de um homem, conforme eu imaginava. Enfim, essa foi uma grande polêmica. Marcou, aprendi, né? Com o erro. E não sei se foi bem um erro da minha parte, mas enfim, né? A gente assume pra não dar mais briga. Fique com Deus, forte abraço, tamo junto. E aqui, pessoal, primeiramente eu queria parabenizar, tá? Samuel Lopes. Quem puder, segue ele aqui embaixo, aqui, ó. Parabéns pela atitude. Um policial super consciente, educado aí. E como a maioria dos policiais aí, precisamos parabenizar aí, ó, todos os policiais militares, tá? E agora queria ver com você, o que você achou aí desse vídeo? Se fosse você no caso, ia perder a paciência, como que você ia agir nesse caso aí? Qual que é a sua opinião? Bom, eu vou dar minha opinião aqui. Eu sou um leitor da Bíblia que aceitei Jesus. Para a glória de Deus, louvado seja Deus. Ele me achou que eu perdido era eu. E eu vou ler aqui a Bíblia que muitos não leem, né? Expor categoricamente os textos. Eu amo a Deus, eu amo Jesus. Primeiro, vamos falar do texto que foi Deus que inspirou. Toda a Bíblia foi Deus que inspirou, mas vamos para o Antigo Testamento, do primeiro livro da Bíblia, o que é que está escrito lá? Vamos lá. Primeiro livro da Bíblia que é nessa versão que é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim, depois eu vou dar minha opinião, mas espera aí, o que é que diz aqui? Gênesis capítulo 1, verso 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quantas categorias tem aqui? Trans, hétero, LGBT, não sei o que, QIA+, não sei o que. Homem e mulher. Ponto final. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Versículo 27 e 28. Eu não vou ler Bíblia para vocês, não, só para você entender. Ele diz para quê? Para multiplicar. Me diga uma coisa: mulher com mulher multiplica? Homem com homem multiplica? Não. Então é macho e fêmea. Em outra tradução diz macho e fêmea. Aqui diz homem e mulher. Eu peguei essa tradução de propósito. Não, mas aí é no Antigo Testamento, porque não sei o que. Tá bom, bora pro Novo Testamento então. Nós vamos pegar aqui Mateus capítulo 19, o primeiro livro do Novo Testamento. Eu vou pegar aqui e fala de uma questão sobre casamento e divórcio, mas eu vou pegar essa parte aqui.
Mas vocês podem ler o capítulo completo, ler texto com contexto. Mas eu vou pegar esses 3 versículos aqui para ficar claro. Mateus 19, 4 a 6 diz assim: respondeu Jesus. Jesus respondeu. Quem foi que respondeu? Jesus. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. Repetindo, homem e mulher. E disse... E que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe. Deixará o quê? O seu pai e a sua mãe. Não é para ir para casa do pai, mas da mãe não. É para deixar, sair de casa do pai e da mãe. E se unirá à sua mulher. Namorada? Não, sua mulher. Algumas verdades aqui. Em poucos textos, muitas verdades. Se unirá à sua namorada, passará um ano depois, largará? Não. Se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém, quem é ninguém? Ninguém é ninguém, não tem pastor, papa, ninguém separe o que Deus ajuntou. Nem o próprio casal tem esse poder. Separa de teimoso, mas aí entra em outro assunto. Mostrei aqui que é marido e mulher, eu mostrei que é homem e mulher, é deixar a casa do pai e da mãe, se unir os dois são uma só carne. Homem e mulher, macho, fêmea, deixar a casa, não é namorado. Então não existe esse negócio, é namorando cristã. Se vai namorar para beijar, na boca engolir saliva, mentira. Larga de lero-lero, larga de ser lero-lero. Se não namora para casar, tá namorando para pecar. Entendeu? É por isso que tinha casamento logo, não tinha negócio de namoro não. O namoro já era, o noivado já era para construir casa para casar logo. Foi assim no princípio. Ah, mas você nunca fez coisa errada? Não estamos falando de mim, eu estou falando aqui do padrão Bíblia. E vamos falar sobre justiça. Justiça é... Ah, mas esse policial foi justo, não sei o que, PPP, Romanos capítulo 13. Bora dar uma lida aqui o que é que diz aí. A obediência às autoridades. Que todos, o que é todos? Todos é alguns? Não, todos é todos. Estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Ah, mas tem policiais maus e negligentes. Você acha que Deus não sabe? Tem policiais que Deus levantou e tem policiais que Deus permitiu estar lá. Porque ele tem um propósito. E você não tem nada a ver com isso. Você tem que obedecer a Deus. Ah, eu obedeço a Deus. Mentira, se não obedece a Jesus, não obedece a Deus. Lá no Velho Testamento eu mostrei. E no Novo Testamento mostrei de novo. Nos 2 primeiros livros, do Velho Testamento e do Novo. E agora estou mostrando aqui em Romanos, no Evangelho. Tem que obedecer às autoridades. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Ou seja, quem não obedece o policial, o advogado, o médico, o guarda da praça, quem resiste a essa ordenação está resistindo a Deus. E os que resistem estarão sobre si mesmo condenação. Condenação por quê? O policial manda tu parar, tu não para, ele dá um tiro. E aí? Porque os magistrados não são para temor. Não são para temor quando se faz o bem. Quando se faz o bem, eles não são para temor. E sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o que é bem e você terá o louvor dela. Vão te elogiar. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Porque naquele tempo o policial usava espada. Hoje usa metralhadora, fuzil, granada. Não é à toa que ele traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Ah, mas tem policiais que são mal. Entrega para Deus. Quem permitiu estar lá foi Deus. Você não tem nada a ver com a pessoa. Você tem a ver com sua conduta perante Deus. Você já está alinhadinho com a palavra de Deus? Está obedecendo? Se você não está fazendo mal, quem não deve, não teme. Ora, entendeu? Está aí escrito. Eu li Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 4.
E não, no versículo 1 ao 5, vou ler o 5 também. Porque é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E por dever de consciência, né? Então aí Romanos 1, ou Romanos 13, 1 ao 5, sobre a autoridade. Eu li também Mateus 19 lá, e eu li aqui Gênesis 1, 27, sobre a autoridade, sobre que Deus fez homem e mulher, diz para deixar a casa, se unir, se tornar uma só carne. Não tem lero-lero, nem mimimi, e muito menos conversa fiada. Esse pessoal Nutella, que diz que ama Deus e não lê Bíblia, eu sugiro, mas tem pastor ladrão, tu é ladrão? Não. Então baixa a Bíblia no teu telefone e vai ler, ou então baixa em áudio e vai ouvir. Romanos 10, 17, ele diz assim, ó, no 10, 17 aqui, ó. Romanos, capítulo 10, no versículo 17. Bora ler aqui, conferidinha aí, dá uma conferida aí. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. De outra tradução vai dizer pela palavra de Deus. Mas Deus é o próprio Jesus. Não é não, eu não acredito que Deus é Jesus, eu não acredito. Eu já sabia, Jesus também sabia, por isso que ele escreveu aqui, ó. No João 14, 9. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Jesus é Deus. Não, mas eu não acredito. Problema seu. Leia bem aqui, mas eu aqui. Vamos na palavra aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele é de qual igreja aqui? De nenhuma. Ele é de Jesus Cristo. Então, nem Pedro e nem os apóstolos foram apóstolos de igreja. Eles foram apóstolos de Cristo. Aos que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Peraí. Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Jesus é o próprio Deus. Eu não acredito, porque não sei o que. Você nunca leu. Vai ler o Evangelho de João todo. Leia o Evangelho de João todo. Novo Nascimento. Romanos todo, certeza da salvação. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Quantos? Está dizendo aí? Nós somos quantos? 3. Corpo, alma, espírito. Uma pessoa. Você ou eu. Pai, Filho, Espírito Santo. Uma pessoa. Jesus. O próprio Deus, o verbo que se fez carne e veio habitar no meio dos homens. Mas eu não acredito. Então aprenda a ler Bíblia. No princípio era um verbo? Não. Era o verbo. O verbo significa palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. E Deus fez o mundo por quê? Por onde? Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz. O que foi que saiu da boca de Deus aqui? Palavra, haja luz. Só que essa palavra se tornou em carne, que foi proferida o Velho Testamento todinho, e depois veio e ela se entrou numa carne chamada Jesus, e viveu no meio de nós e deixou a nova aliança para qualquer um que quiser obedecer. É a nova aliança no sangue dele, está escrito aqui em Mateus 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês,
que desde esta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, 26 a 28. Para você entender mais sobre lei e graça, eu sugiro que você leia Gálatas e Hebreus. Fala sobre as duas alianças. Antiga aliança, Velho Testamento, lei de Moisés para Israel. Nova aliança, graça de Jesus, Novo Testamento para a igreja. E a igreja não perseverava na doutrina de Moisés. Está aqui escrito Atos 2,42. Perseverar, doutrina, ensino. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Apóstolos são 12, Novo Testamento. E uma testemunha que é Matias. Apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão e nas orações. Perseveravam, persistir, insistir na mesma coisa. Doutrina, ensinamento. E insistiam nos ensinamentos dos apóstolos na comunhão do partir dos pão e das orações. Então, muitas verdades em poucos momentos. Que Deus abençoe vocês. E não tem mimimi. Quem vai contra a palavra de Deus está indo contra o próprio dono dela, que é o próprio Deus. Porque ela é viva e ela é eficaz. Porque Jesus vive dentro de cada um daqueles que creem no seu santo nome. E quem não crê já está condenado. Está escrito, não foi eu que escrevi, não. Eu só estou lendo. 3,18. João 3,18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas pode se arrepender. E no versículo 36... João 3,18, agora João 3,16. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Vai ter. Tem que passar 10 anos dando dízimo, oferta, indo para o templo, cantando, sambando, indo para o monte. Não. Quem crê no Filho, Jesus, tem a vida eterna. Já tem. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você sabia que rebeldia é pecado de feiticeiro? É ser feiticeiro, quem é rebelde é feiticeiro? Ah, não é não, pois vamos ler o Velho Testamento. Vocês nunca leram nem o Velho nem o Novo, um bocado aí. Só para quem não leu, né? Estou dizendo que todo mundo nunca leu, não. Tem uns que não lê e fica com lero-lero. Lê aqui comigo, aqui, ó. Porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Rebeldia, pecado de feitiçaria. E a obstinação é como o pecado como a idolatria e o culto dos ídolos do lar. Porque vocês têm rejeitado a palavra do Senhor, também ele rejeitou como rei. Isso era uma palavra que ele estava dando para Saul. Samuel estava pregando para Saul. 1 Samuel 15, 23. Mas já tá bom. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.